E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bem, agora a gente vai começar o capítulo 12 do livro do Elon, que fala sobre sequências e séries de funções. A gente vai ver inicialmente quais os conceitos ou quais as noções de convergência de sequências de funções, visto que sequência de números só tem uma noção de convergência, mas nas sequências de funções tem mais de uma, a gente vai ver as duas principais, existem outras, tá bom? E no vídeo de hoje a gente vai falar especificamente sobre a convergência pontual, tá? Mas fica ligado aí que depois a gente vai ver no próximo vídeo a noção de convergência uniforme, beleza? Então vamos nessa, bora pro vídeo. Bem, pessoal, então como eu falei com vocês, para vocês, a gente vai começar agora o capítulo 12 do livro do Elon, sequência de séries de funções. Eu vou mudar um pouquinho a ordem dos exemplos nessa primeira aula, mas depois a gente continua seguindo mais fielmente, assim, né, digamos assim, o livro do Elon, tá? Então, como o nome do capítulo já está dizendo, a gente vai falar de sequências e séries de funções, tá? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a convergência de sequências numéricas, de números mesmo, só tem uma noção de convergência, que é a que a gente já conhece, né? Então, a ideia da convergência de uma sequência numérica é só uma. A gente diz que uma sequência AN tende para A, se para todo epsilon positivo existir um N0, tal que N maior do que N0, implica que a distância do AN para o A é menor do que epsilon, tá? Só tem essa noção de convergência de uma sequência numérica. Mas já a sequência de funções tem mais de uma noção. A gente vai ver aqui as duas principais, que são a convergência pontual e a convergência uniforme, ok? Então vamos primeiro tentar entender o que é a convergência pontual ou simples, né? O livro do Elon usa mais a palavra convergência simples, eu vou usar mais a ideia de convergência pontual. A convergência pontual de uma sequência de funções é a mais simples de todas, né? Então por isso o nome, né, de convergência simples. E é basicamente assim, todas as outras noções de convergência vai implicar nessa, tá? Então realmente é mais simples. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, quando a gente está falando de convergência de sequências de funções e convergência de sequências de funções, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a gente vai definir todas as funções da sequência sobre o mesmo domínio, inclusive a função limite também vai estar definida sobre o mesmo domínio, ok? Então aqui, sempre que eu estiver falando, se em algum momento eu esqueci de falar, sempre todas as funções da sequência vão estar definidas sobre o mesmo domínio e se convergir, vai convergir para uma função definida sobre o mesmo domínio, nesse caso x, beleza? Então a gente diz que uma sequência de funções fn, que sai de x em r, converge pontualmente ou simplesmente para uma função f de x em r, se fixado o x no domínio, a sequência numérica fn de x converge para f de x. Beleza? Veja mais uma vez qual é a ideia. Eu vou dar um exemplo já, tá? Fixado o x do domínio, né? Porque, veja, eu estou com uma sequência de funções. Se eu pego um x do domínio fixado, eu vou até um x0 para você entender que está fixado. Dizer que a fn converge para f, isso aqui, ó, vai ter que acontecer, mas claro, vai ter que acontecer para todos os caras do domínio, beleza? Mas fixado, eu tenho essa convergência pontual, né? Ou seja, ponto a ponto. Ponto a ponto, essa sequência converge para essa função. Agora vamos prestar atenção o que nos épsilons e, no caso na delta, né? No caso dos épsilons e os n0s aqui, isso significa. Vejam, isso significa que para cada epsilon positivo e x no domínio aqui fixado, para epsilon positivo e x no domínio, existe um número natural n0 que depende tanto do x quanto do epsilon, tá? Tal que sempre que o n for maior do que n0, a distância de f de x para f de xn é menor do que o epsilon. Presta atenção, a existência desse n0 não depende só do epsilon, depende também do x. Então, por isso que é uma convergência pontual. Fixou o x, f de xn tende para f de x. É ponto a ponto, ok? E já que é ponto a ponto, o n0 aqui depende também do x. Mudou o x, possivelmente eu preciso mudar o n0, ok?
uma ideia geométrica, eu fiz um desenho feio da bexiga aqui, mas é a vida. A ideia geométrica da convergência pontual é o seguinte, pessoal. Pô, inclusive eu botei a função tendendo para a função nula, né, que vai ser muitos dos nossos exemplos, mas não precisava. Então, digamos que aqui eu estou, deixa eu aumentar o zoom. Aqui eu estou com a função F1, F2, F3, F4, F5, beleza? O que deve acontecer é o seguinte, pessoal. E aí eu estou pensando que ela está convergendo para a função f, que seria a função nula. Depois eu melhoro esse meu desenho, tá horrível. Bem, mas bem. Então o que acontece aqui é o seguinte, fixado um ponto do domínio, quando eu traço a reta vertical x igual, nesse caso x igual a, eu percebo que os pontos dos gráficos das funções nessa reta vertical vão se aproximando do ponto do gráfico da f, beleza? Então você traça uma reta vertical e você percebe os pontos dos gráficos das funções tendendo para o ponto do gráfico da sua f, que é a função limite, beleza? E isso ponto a ponto, pessoal. Então, claro, aqui ele poderia estar aqui muito perto do A no f de 5, mas, sei lá, em outro ponto aqui, em um ponto mais para cá, o f de 5 já está mais longe, pode acontecer, beleza? Porque é ponto a ponto. Bem, então um exemplo bastante simples, pessoal, de convergência pontual ou convergência simples, é que eu vou considerar aqui as funções fn definidas sobre toda a reta real, chegando em R, beleza? Definida por fn de x é igual a x sobre n. Então vamos lá. A sequência de funções que está definida toda a reta real, fn de R em R, definida por fn de x igual a x sobre n. Veja que a expressão aqui depende do próprio n. Tá? O domínio é toda a reta real. Essa sequência de funções convergem pontualmente para a função nula. Convergem pontualmente para a função nula. Isso por quê? Porque quando eu fixar qualquer x, é fácil perceber que quando eu faço n tender para infinito, x sobre n vai para zero. Então, fixado x, esse negócio tende para zero. Veja que é ponto a ponto, porque realmente é o seguinte, olha, fixado, veja que nesse caso é assim, né? Fixado o x real, que seria o cara do domínio real não natural, é claro, fixado isso, e dado epsilon positivo, existe n0 natural, tal que n maior do que n0 implica que x sobre n menos o limite, né, que nesse caso é o zero, é menor do que epsilon. Beleza? Isso aqui basta tomar o quê? Basta tomar o n, porque eu quero achar o n0, né? Basta tomar n0, passa para lá, passa para cá, né? Basta tomar o n0 maior do que o x0 sobre o epsilon. Veja que esse n0 claramente depende do epsilon, porque quanto menor o epsilon, maior vai ter que ser o n0, beleza, que vai depender do epsilon, isso meio que é óbvio em qualquer noção de convergência, tá? Mas ele também depende do x0. Se eu aumentar o x0, eu vou precisar aumentar o n0 aqui, tá? Beleza? Então a gente vai provar já já que essa convergência não é uniforme, porque sim, depende do x e não tem como eu eliminar a dependência da escolha do n0 com a dependência do x. Não tem como eu eliminar. Na verdade é o seguinte, não tem como eu escolher um n0 que funcione para todo x, beleza? Então eu fiz aqui um rascunho meio coisado, mas realmente, assim, sabendo que pontualmente esse limite existe, pontualmente assim, fixado x, esse limite existe, isso significa claramente que a sequência fn está tendendo para a função f, que no caso a função f é a função identicamente nula, beleza? Mas se quiser com os epsilons é só fazer como eu fiz há pouco, tá? Mas não precisa, porque a convergência é realmente pontual. Bem, aqui estão os gráficos dessas funções. Eu fiz um bocado, você vê aqui, eu botei no GeoGebra, né? Porque os meus desenhos estavam lindos.
Então aqui, por exemplo, é a reta y igual a x, x sobre 2, x sobre 3, sobre 4, sobre 5. Eu botei até x sobre 50, deu um pulo, né? Aqui seria o 5, deixa eu dar um zoom. X sobre 5, x sobre 6, x sobre 7, eu já botei um x sobre 50. Você vê que ela já está, o gráfico está se aproximando ali do gráfico da função nula, entre aspas, está se aproximando porque eu estou pegando aqui o domínio, eu estou pensando no 7, porque se eu tivesse no x igual a 1 milhão, esse negócio está longe do gráfico, justamente porque depende do x. Quando eu estou olhando aqui numa parte limitada do domínio, realmente os gráficos estão se aproximando da função nula. Mas assim, olhando no total não estaria. Mesmo aqui você pode botar x sobre 100, quando x for maior que 1 milhão, já está numa distância bem grande do gráfico da função nula. E eu estou falando isso porque a gente vai ver já já a definição de convergência uniforme. Veja que quando eu tracei uma reta azul aqui. Quando eu traço uma reta vertical qualquer, se eu traçar uma reta vertical aqui igual no x igual a 6, por exemplo, você vai ver que os pontos dos gráficos da sequência estão aqui. Está aqui, vem para cá, vem para cá, vai para cá, vai, e vai pontualmente se aproximando do zero. Isso é fato, isso é um fato, vai se aproximando do zero pontualmente, tá bom? Mesmo que eu não consiga um n0 que funcione para todos os x, mas fixado o x, eu consigo um n0 sim, que faça isso bem perto do zero quanto eu quiser, beleza? Eu espero que esteja entendível, não vou, às vezes eu fico repetindo demais, porque eu fico na dúvida, né? Esse negócio de videoaula é diferente de você estar na sala vendo os alunos com cara de dúvida ou com cara de quem está entendendo, beleza? Vamos ver outro exemplo que também é bem importante, interessante, na verdade. É bem interessante porque, olha, a gente vai considerar agora as FNs com domínio limitado 0, 1 em R, definido por Fn de x igual a x elevado a n, beleza? Bem, a gente vai provar que essa sequência de funções converge pontualmente, isso é bem fácil de provar, para a função que vale 0, de 0 até aberto no 1 e 1 no x igual a 1. Isso porque o f de 1, pessoal, se você bota f de 1, o fn de 1, desculpa, o fn de 1 é 1 elevado a n, que é igual a 1. Então, para todo n, o fn de 1 é 1. Então, não tem para onde correr. Se esse negócio converge para alguém, vai ser para uma função que em f de 1 tem que valer 1, óbvio. Beleza? Tá, mas agora, quando a gente pega qualquer x, vou botar A só para variar aqui. Tá? Porque eu trabalho melhor com exponencial pensando em A na base. Mas veja, se eu pego um A aqui entre 0 e 1, o que acontece? Fn de A é A elevado a n. O A estando entre 0 e 1, isso aqui seria tipo, pensando no exponencial, quando n vai para mais infinito, isso vai para 0. Agora pensa que eu estou olhando aí para o A, mais uma vez, fixado. Beleza? Fixado A entre 0 e 1, só que aberto no 1, Fn de A tende para 0 quando n vai para mais infinito, beleza? Então é bastante simples de demonstrar que essa sequência de funções converge para essa função f, que vale 0 se o x estiver entre 0 e 1, aberto no 1, né, fechado no 0, claro, e vale 1 se o x for igual a 1, beleza? Então, mais uma vez, é porque fixado um x0 no intervalo de 0 até 1, fechado no 0, aberto no 1, x0 elevado a n tende para 0, quando n vai para mais infinito, mas né, se o x0 for igual a 1, então 1 elevado a n é igual ao próprio 1, que obviamente vai tender para 1, né? Veja, o gráfico dessa função, os gráficos dessas funções, olha que interessante, tá? Aqui está a x elevado a 1, depois x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta. Eu pulei já para um x a 50. Veja que elas são sempre crescentes e no 1 ela está sempre, né, tocando ali. Né? O x igual a 1, o fn de 1 é 1, tá? Só que elas vão, de certa forma, pontualmente ao menos, se aproximando da função zero, exceto no 1.
Beleza? Veja que ela meio que vai tardando, digamos assim, a se afastar do eixo x, beleza? Que seria da função nula. Então, obviamente, traçada aqui uma reta vertical qualquer, eu consigo mostrar que a sequência de pontos dos gráficos das FNs vão se aproximando do ponto da F, tá? Do gráfico da F, aqui, beleza? Eu fiz aqui no GeoGebra, né? Ó, eita bexiga também. É porque é interessante, porque eu botei até 1000, né? Foi um exagero eu botar até 1000. E aí, como eu boto até 1000, o que acontece? Olha? Deixa eu parar aqui. Como é que eu paro? Ó, eu botei até 1000, foi um exagero, né? Então, é porque quando eu boto até 1000, aí ele tem que correr até 1000, então ele rapidamente sai dessa reta, né? Para algo já muito próximo, né, da função limite, tá? Mas também foi um exagero eu botar até 1000. Posso diminuir aí. Mas veja o que vai acontecendo. Todas essas funções são polinomiais, obviamente, são todas elas contínuas, mas elas vão se aproximando aí dessa função que é zero no fechado em zero até aberto no 1, beleza? Mas fica fixo, não tem para onde correr, em algum momento ela sobe, beleza? Isso é importante porque eu vou mostrar para você já já a ideia de convergência uniforme. Se eu tentar traçar, veja, se eu traço aqui, por exemplo, esse aqui eu botei epsilon, essa reta, porque eu não consigo mais botar a setinha, tá, minha gente? Porque está no GeoGebra. Veja se você vê essa bolinha aqui. Epsilon. Eu consigo botar a seta aqui, desculpa. Então, se eu boto epsilon, por exemplo, eu botei aqui epsilon igual a meio, beleza? Qualquer epsilon menor do que 1 vai funcionar para vocês verem o que eu vou falar já já no exemplo seguinte, que é o seguinte, eu não tenho como colocar o gráfico de nenhum fn inteiro, o gráfico inteiro, contido aqui entre o gráfico da função limite e epsilon acima desse gráfico da função limite, beleza? Eu tenho o gráfico da função limite e epsilon acima dele, beleza? Nesse caso a função é quase uma constante, é porque aqui no 0 no 1, desculpa, no 1 especificamente, eu teria que botar epsilon para cima e epsilon para baixo, beleza? Mas vamos pensar, esqueça o 1 por enquanto, porque o problema está justamente nessa subida para o 1. Então eu não tenho como colocar o gráfico de nenhuma dessas funções, por maior que seja o n. Não tem como o gráfico de nenhuma dessas funções estar contido nessa faixazinha aqui, próximo do gráfico da função limite, tá? Se liga aí que a gente vai voltar para isso já já, tá? Eu diminui aqui o n, deixei só até 50, mas não tem como. Você pode botar pode botar o n 1 trilhão, que não tem como, porque em algum momento ela tem que subir daqui e chegar lá no 1, e a função é contínua, então obviamente ela não pula para o 1, beleza? Agora, voltando aqui, Veja que nesse exemplo a gente tem uma coisa que não aconteceu no outro. Todas as fn são contínuas e a função f é descontínua, beleza? Guarda essa informação que a gente vai usar ela já já também, beleza? Um outro exemplo aqui de algo que não converge no caso porque a gente só dá exemplo de que converge, né? É porque exemplo que não converge é o que mais existiria, né? Você pega uma loucura aí qualquer no mundo que exemplo do que não converge é o mais simples de se catar, mas aí a gente faz alguma coisa mais bonitinha. Esse exemplo é o livro mais grosso do Elon, né? O curso de análise. Então vamos considerar fn de x igual a cosseno de nx, aqui eu estou considerando os domínios de 0 até 2π. Essa sequência não converge nem pontualmente, porque primeira coisa, lembra que para convergir pontualmente tem que convergir para todos os pontos do domínio. Fixado um ponto do domínio, a fn de x tem que convergir para f de x, beleza? Por exemplo, nesse caso, se a gente fixa o x igual a π, quem é fn de π? É cosseno de nπ. Então, por exemplo, para n1 é cosseno, para n igual a 1 é cosseno de 1 que vale menos 1, para n igual a 2 é cosseno de π, que dá menos 1, para n igual a 2 é cosseno de 2π, que dá igual a 1, e ele fica alternando, cosseno de π, 2π, 3π, 4π, então vai ficar alternando entre menos 1 e 1. Então, obviamente, essa sequência aqui, numérica, fixado x igual a π, isso é uma sequência numérica. Essa sequência numérica não converge, porque ela fica alternando entre menos 1 e 1. Logo, a sequência de funções, porque bastou num ponto ela não convergir, a sequência de funções não é convergente, nem pontualmente, né? Ou seja, nem simplesmente.
Outro exemplo de não convergência, também bastante simples, é como eu disse, o exemplo de não convergência é o mais simples. Eu considero aqui as funções definidas em toda a reta real, beleza? Fn de x igual a n vezes x. O primeiro exemplo era x sobre n, aquela convergia pontualmente para a função nula, né? X sobre n convergia. Aqui eu estou fazendo n vezes x. É claro que se eu fixo qualquer que seja o x, qualquer x que eu fixar, nx, quando n vai para mais infinito, fixado x, tá, pessoal? Quando n vai para mais infinito, fixado x, quando n vai para mais infinito, isso vai para mais infinito, beleza? Desculpa, né? Se o x for positivo, né? Se o x for negativo, isso vai para menos infinito. Então, fixado o x positivo, isso vai para mais infinito. Se o x for negativo, isso vai para menos infinito. No zero, não. No zero, isso é zero sempre converge. Então, o único ponto que essa sequência de funções converge é quando x é nulo. Beleza? Então, obviamente, essa sequência de funções não converge nem pontualmente. Beleza? Mas é como eu falei para vocês. Bastou não convergir em um ponto, nesse caso, no x igual a π, que acabou-se, a sequência não converge, beleza? A não ser que você, né, mude o domínio, mas nesse domínio aqui ela não converge, ok? A sequência. Bem, pessoal, a gente já está chegando em 20 minutos aqui, eu só falei da sequência pontual. Então, só para terminar, eu vou terminar esse vídeo com a sequência pontual e já vou gravar o vídeo com a convergência uniforme, tá bom? Então, só para terminar, uma coisa que eu já falei para vocês, tá? Na definição de convergência pontual ou convergência simples, observamos que, dado o x e o epsilon, existe o n0 que depende tanto do x quanto do epsilon, né? Tanto do x quanto do epsilon, beleza? Então, pode ser que a gente não consiga achar um n0 que dependa só do epsilon, ou seja, um n0 que funcione, né, que sirva para todos os x ao mesmo tempo, simultaneamente. O mesmo n0 funciona para todos os x, só fixei o epsilon, sei lá, igual a meio, a 0,001. Eu vou achar um n0 que funcione para todos os x, né? Então, sempre, a convergência pontual não garante isso. Fixado um epsilon positivo e um x positivo, a convergência pontual garante que existe um n0 dependendo tanto do x quanto do epsilon, beleza? E aí a gente vai ver no próximo vídeo que se esse n0 depender só do epsilon, ou seja, se o n0 funcionar para todos os x ao mesmo tempo, então essa convergência é, na verdade, uma convergência uniforme. É claro que toda convergência uniforme é uma convergência simples, e a gente vai ver que nem toda convergência simples, nos dois exemplos que a gente já viu ali antes, nem toda convergência simples é uniforme, beleza? Então valeu, pessoal, pela paciência, mas siga aí assistindo, eu já vou gravar aqui na sequência o vídeo da convergência uniforme, tá bom? Valeu!